com a vitória do Amazonas e a vitória do Botafogo, o Paysandu acabou caindo aí para a 20ª colocação. E às vezes nem é tanto a questão da colocação, né? Muito mais a questão da pontuação. A pontuação agora para sair do Z4 aumentou para 4 pontos, então isso é bem preocupante. Mas fica aí que a gente vai falar de reforços, vai analisar a tabela e vai fazer a comparação com o ano passado para, infelizmente, a gente continuar nessa projeção, nessa saga de sair do Z4, né? Outra coisa também que a gente vai falar no final é sobre se ainda dá para acreditar, né? Ou se realmente a gente já tem que considerar a temporada de 2025 encerrada. Fica aí até o final que a gente vai falar sobre isso, tá? Bora lá passando primeiro aqui para contratação, né? As super, e aí eu vou colocar muito entre aspas aí a contratação. A primeira grande contratação prometida aí pela diretoria é o Carlos Eduardo, né? Um meio-campista de 24 anos. Ele é oriundo do ABC, né? Veio lá, estava disputando a Série C do ABC, né? Com o ABC, e o ABC sequer se classificou ali para aquela fase de mata-mata e está lutando para não cair para a Série D. Bem, primeira coisa, né? O que a gente pensa? Cara, não é o fato do cara ser da Série C que ele é ruim de bola, que ele é um pereba, né? Enfim, que ele é um bagre. Mas o grande problema aqui, ó, se a gente olhar, pô, o cara, ele disputou 33 jogos e fez 6 gols. Tudo bem, ele é meio-campista, o meio-campista não tem essa obrigação. Mas o grande detalhe aqui é que ele tem 18 jogos pelo ABC e apenas 13 titulares. Ou seja, o cara sequer era titular da Série C. Pô, se fosse um time que estivesse liderando a Série C e o cara fosse o destaque da Série C, ou se não estivesse liderando, mas ele fosse titular absoluto, né, tivesse várias assistências interessantes. Mas o que me parece aqui é que o cara sequer era titular de um time que não se classificou e está lutando para não cair para a Série D. Então, me parece que não é uma das melhores contratações, né? Se a gente for olhar aqui o mapa de calor dele, pela característica dele, ele realmente tem muita característica de um cara, né, para quem é antigo aí do chamado meio de ligação, que é a posição que a gente está carente. Então me parece que, pelo menos em relação à posição, foi contratado de maneira adequada. A questão é que me parece que o jogador aqui não tem um currículo para tirar a gente dessa situação, né? O outro reforço, e ainda não esquece aí das milhares de aspas, né, é o João Marcos. Né? O João Marcos, ele não é meio campista, tá errado aqui, né? O João Marcos, ele é atacante, né? Ele é atacante, tá? Fez 33 jogos e 9 gols pela Aparecidense da Série D, né? Olha só o grande currículo aqui do João Marcos, né? Então, é mais um jogador que também é uma aposta, é mais um jogador para tentar calar a boca, né? E é uma tentativa de calar a boca do torcedor muito, como é que eu poderia dizer, muito tosca, porque você traz dois jogadores, um de Série C e um de Série D, mas a despeito disso, né, independente disso, como nós somos torcedores, e aí depois a gente acerta as contas em relação à crítica com diretoria, com técnico, seja com quem for, a única coisa que a gente pode pensar e esperar disso aqui, né? Como são dois jogadores para lá de coadjuvante, né, para dizer o mínimo, o que a gente pode esperar? Pô, esses jogadores eles vão ter a primeira vez oportunidade em um time grande de massa de torcida. Então, eles vão dar a vida para poder render bem aqui e fazer a carreira deles, né? E lançar o nome deles na carreira deles. Então, é a única ponta que a gente pode acreditar. Quem sabe, de repente, aqui o Carlos Eduardo não vira um craque no Paysandu. Afinal, um jogador de Série A teve que passar pela Série D, pela Série C, pela Série B. A não ser que seja um cara jogador de base de um grande time lá do Sudeste. Mas, como regra geral, um jogador bom de Série A passou muitas vezes pela Série C. Quem lembrei, por exemplo, do José Aldo, né? José Aldo arrebentou, se eu não me engano, na temporada de 2021, passou pelo Ituano, tá lá no Mirassol agora, na Série A. Então, é o que a gente torce, né? Que o cara venha e arrebente aqui, né? Por outro lado, também José Aldo, quando ele jogou na Série C pelo Paysandu, ele arrebentou. Coisa que não é o caso aqui, nem do Carlos Eduardo e nem do João Marcos, né? Mas enfim, bora confiar que eles venham aqui dar a vida deles para fazer o nome deles, né? A carreira deles aqui no Paysandu. Tá, beleza. Agora eu quero saber de ti, né? A gente vai falar agora de tabela, que é o grande gatilho aí dos torcedores, né? De nós bicolores.
E aí, o que é que você acha? Queria saber, você acha que ainda dá? A gente já pode considerar, vamos dizer assim, a temporada de 2025 perdida e já tem que é, se preparar para a temporada de 2026? Bem, só para a gente ter uma relação de comparação aqui, ó, em 2024, após a 23ª rodada, né? Só para lembrar, 23ª rodada, a gente tinha esse cenário aqui, né? Então, 2024, quem tinha 21 pontos, né? Para quem gosta de superstição, quem tinha 21 pontos era a Chapecoense. Exatamente a pontuação que o Paysandu tem. E por coincidência, a Chapecoense estava a 4 pontos de sair do Z4. E por coincidência, o Paysandu também está a 4 pontos de sair do Z4. Então, assim, se a gente for pensar no racional, né? Se eu fosse, vamos dizer assim, um comentarista padrão aí de uma imprensa, seja qualquer emissora, Globo, Band, ESPN, seja que for, Cazé TV, como é que eu ia chegar aqui para vocês? Eu ia dizer assim, olha, é muito difícil, são 4 pontos de diferença, e como o Paysandu tem muito empate, matematicamente é como se você tivesse que ter 2 vitórias a mais do que os seus adversários, né? Porque são 4 pontos. Não é uma vitória e um empate, já que o Paysandu tem muito empate. O segundo critério é o número de vitórias. Então, em tese, o que os nossos adversários fizer, a gente tem que fazer 2 vitórias a mais. Se a gente for partir lá para o número mágico, a gente tem que ganhar 7 para poder chegar aos 45 pontos, né? Porque naturalmente 7 vai dar 21 pontos, mas naturalmente você empata algumas pelo caminho. Então não são 8 vitórias propriamente. Bastariam, entre aspas, aí 7 vitórias. Então, de fato, numericamente, cara, eu não tenho como te convencer, eu não tenho aqui como te convencer numericamente de que é uma situação que dá para ser revertida. É uma situação que é muito difícil ser revertida numericamente, né? Deixa eu aumentar aqui o. Pronto. Então, assim, matematicamente, se eu for seguir esse comentário padrão, né, enlatado, normal, de qualquer veículo de imprensa, né, porque eles estão naturalmente para retratar uma realidade numérica, né, e não uma realidade de torcedor, de mística. Então, sob esse ponto de vista, cara, eu não tenho como contestar alguém que diz assim, o Paysandu já caiu, já era, é só pensar agora na temporada de 26. Eu não tenho como contestar. E principalmente aliado a isso, ao desempenho que a gente vem tendo, né? Eu acho que o Vila Nova, assim, acho que a derrota contra o Vila Nova matou o Paysandu totalmente, né? Foi um jogo muito ruim. Depois a gente fez um primeiro tempo mais ou menos contra a Chape. E aí contra o Operário, então, nem se fale, né? Degringolou de vez. Então, de fato, quando você acompanha uma quebra de rendimento desde a vitória contra o Coritiba, somado à diferença matemática aqui de 4 pontos, né? Para tirar em 15 rodadas, de fato eu não tenho como discordar de vocês, não, né? Não tenho como. Mas, como nós somos torcedores e não jornalistas, né? Eu não sou jornalista, eu não sou influencer, eu sou um torcedor que bate papo aqui com vocês. Então, nessa perspectiva de torcedor, o que é que eu tenho que pensar? Cara, a gente tem que desculpa, acreditar até o final. Mesmo porque o nível, né, de enfrentamento não é um nível de disparidade. Já falei para vocês sobre qualidade de elenco, né? Então, olhando por esse outro lado, olhando por esse lado de torcedor, olhando pelo nível de elenco que a gente vai enfrentar, e aí quando eu falo de nível de elenco aqui, a gente botar aqui a Ferroviária para baixo, né? Eu acho que o Furacão já foi, até a Ferroviária acho que corre por fora. Eu diria que aqui é do Atlético Goianiense para baixo, então eu acho que são 7 times para cair 4. Então, o nível de enfrentamento aqui não é o dos mais difíceis. O Paysandu agora tem que fazer um bloco de vitórias, ganhar que nem aquela vez, ganhar 2, 3 seguidas, no máximo ganhar 2, empata uma e ganhar outra. Tem que fazer esse bloco de vitória logo nos 5 primeiros jogos, né? Então, para quem gosta de mística, né? A Chape, que a essa altura do campeonato em 24 era a segunda temporada que ela lutava para não cair, estava com 4 pontos de diferença e não caiu, né? E agora está lá no G4. Então, para quem gosta de mística, quer se apoiar em mística, a Chape seria aqui um bom exemplo, né? Então, só para a gente acompanhar aqui os próximos jogos, ó.
Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Pronto, tá aqui os nossos próximos jogos, ó. Eu acho que é crucial, cara, dentro desse bloco que eu falei pra vocês, a gente tem que vencer. Cara, e tem que vencer aqui o CRB. Não adianta pensar, eu vou empatar e depois eu tenho duas em casa. Eu tenho que vencer o CRB, vencer o Volta Redonda e vencer o América. E fazer 9 pontos. Por quê? Porque eu pego aqui dois concorrentes direto em casa. Volta Redonda e América. Então a gente tem que vencer 3 vitórias seguidas. Mas aí caberia um empate e 2 vitórias? Caberia. Só que o grande problema da gente empatar é que a gente vem com a moral aqui muito baixa, né? Para os 2 jogos em casa. Então tem que vencer, cara. É vencer aqui. Aí sim, venceu 3 seguidas, tu volta a ficar no bolo. Até porque a sequência de jogos depois não é nada interessante, ó. Paysandu depois vai pegar o Goiás, que é o líder, vai pegar o Novo Horizontino, que é um bom time, e depois vai pegar o Criciúma lá fora. Então, cara, esses 3 jogos aqui, para quem quer já jogar a toalha, e eu não tiro a razão, eu acho que eu aguardaria até o dia 13 de setembro. Então, esses 3 jogos aqui vão determinar muito se realmente o Paysandu vai cair ou não, né? Bem, mas quero ouvir aí a tua opinião. O que é que tu acha? Coloca aqui nos comentários. Será que acabou a temporada de 25? Eu entendo que não, né? Muito embora matematicamente ainda seja difícil, mesmo do ponto de vista matemático, eu acho que também não é aquele negócio. Ficou muito difícil agora com a vitória dos dois. Ficou muito difícil e a nossa derrota dentro da Curuzu, mas eu acho que ainda não chegou naquele nível de missão impossível, embora muito difícil, né? E claro, a gente como torcedor também tem que continuar acreditando, mas quero ver aqui a tua opinião. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.